gente, Djalma linda do canal Estética da Alma. O Instagram tá aqui iniciando a chamada dos meus convidados nesse frio que tá São Paulo hoje. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos aproveitar o friozinho, eu para variar com o nariz fanhoso. Oi, Fê, você já entrou, meu amor, que bom, bem-vinda. Já vou te chamar ao vivo aqui, tá, Fê? Só esperar aqui o Instagram convocar as pessoas. Parece que estava um horário uma hora antes. Uma amiga minha me falou, você estava como ao vivo? Eu falei, não tô. Eu não sei o que deu aqui no Instagram. E aí, minha linda? Já tá só eu e você por enquanto. Nayana. Oi, Nay, seja bem-vinda, meu amor. Eba. Ai, ainda bem que as minhas luzes da vida estão aqui. Nayana, olha o frio que tá aqui, meu bem. Estamos tudo forrado na blusa de frio, meu amor. Nandinha, vamos lá? Ai, que frio. Eu vou pôr aqui, adicionar a minha amiga Fernanda ao vivo. Vamos ver. Nanda. Tá muito frio, ai, muito frio aqui. Chamando a minha... Oi, Fê! Tudo bem, amor? Tudo bem? Ai, eu tô ótima. Agora melhor ainda com você. Ai, Aninha, seja bem-vinda. Coisa boa, deixa eu sentar com a minha câmera para não parecer eu e as bolinhas da luz aqui, né? Tudo bem aí? Muito frio aí, Fê? Muito frio, muito demais, tá? Ah, que coisa boa, que coisa boa. Ó, vou esperar mais um minutinho, porque nem minha mãe entrou ainda. Minha mãe é a minha primeira seguidora que sempre me inicia aqui. É o Mais um frio. minutinho, tá bom? Já para se Tá bom. apresentar. Ô, dona Ana, não escapa não. Da próxima eu vou querer você aqui também. Vamos ter um live aí para fazer, viu, Fê? Viu, Ana? Tá já Ai, quanta gente convidadíssima. querida que tá entrando. Eba, eba, olá! Que coisa boa, Fê! É só live aí, minha filha. Vamos lá, esperando o povo Bora entrar. lá. Opa, bora lá. Vamos lá, vamos pensar já num tema, tá, Aninha? Pra gente falar aqui, que assim, vamos toda quarta-feira. Agora minha mãe entrou. Pronto, agora podemos começar. Tem minha princesa, eu começo. Eu já agradecendo aqui a minha ancestralidade, né? Coisa linda, princesa. Te amo muito. Mas bora lá, gente, Djalma do canal Estética da Alma. Então vamos lá, meu nome é Carla, sou terapeuta, teta healer, cartomante taróloga, né? Mas estamos aqui hoje para trazer uma terapeuta fofa, delícia, que me Ah, ama, que eu amo, que me ajuda muito, né? Que me ajuda aqui a me equilibrar, porque eu vou te falar, o cuidador precisa ser cuidado, sabe? Aliás, todo mundo precisa desta energia aqui de terapia. Não tem mais quem não precise, né? É uma ilusão achar que não precisa, né, Fê? E eu queria apresentar a minha verdade. amiga Fernanda. Eu vou aqui falar um pouquinho de você, tá, Fê? A Tá Fê bom. está aqui no canal dela, ela é terapeuta vibracional, mestre em Reiki, maravilhosa, mãos que curam, gente. Barra de axis, radiestesia, radiônica, aromaterapeuta e florais de bar. Ainda fora um monte de coisa que ela nem pôs aqui, porque não cabia colocar um monte de coisa. A mulher é forrada na formação, meu bem, preparadíssima. Mas me conta aí, Fê. Fala um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem. Vamos lá. Na verdade é um processo, né? A gente vai se encontrando no meio do caminho, né? Eu tive a minha história pessoal para chegar até aqui. Então, assim, eu vim de um processo de uma doença depois de muitos anos. E me encontrei na terapia vibracional. Me achei, me curei. Então é Opa, possível. quero saber dessa história. Eu e todo mundo que está aqui querendo saber dessa história toda aí. A nossa live justamente desse tema, né? Fala É, dessas doenças, dessas questões, né? E aí eu queria falar um pouquinho, já que você já iniciou aí, percepção de que doença. Que doença nós estamos falando aqui, Fê? Foi o teu principal caminho aqui?
Então, eu vim de um tratamento de 10 anos de fibromialgia, né? Uau! 10 anos de 10 anos. fibromialgia, não é Sim. brinquedo. É, hoje eu consigo ter noção, muito mais noção do que eu passava, né? De entender que eu poderia viver uma vida diferente, de assim, viver sem dor, mas eu tive que me olhar primeiro. Então, quando eu comecei o processo a estudar, a querer ser terapeuta, eu encontrei meu processo de cura, porque a gente tem as nossas sombras e a gente precisa olhar para elas, né? Então, assim, toda doença, ela começa no emocional, de uma Opa, forma aqui energética. já começamos arrebentando aqui. Toda doença começa com algum fundo emocional. Olha lá, né? Física ou emocional, as nossas doenças têm essa origem aí. Mas que raio de sombra é essa, Fernanda? Fala aí com um pouco quem não entende que raio Ah, de sombra é então, essa. a gente fala que o processo de cura não é um processo fácil, né? Mas é assim, um caminho prazeroso, né? A gente se autoconhecer e entender um pouco da gente. A gente vive, naquela correria do dia a dia, a gente não se olha. E quando a gente tem uma questão muito forte, ou a gente está olhando para o passado, ou a gente está muito ansioso olhando para o futuro. A gente não consegue vivenciar o nosso presente. E Tem muito o isso. A gente não consegue autoconhecimento viver o traz aqui e isso. agora, né? A Sim, gente não consegue estar aqui. Ou a gente quer estar sempre na ansiedade, ou a gente está sempre na depressão, né? Que são, acho que são exatamente. coisas do. São vias do mesmo caminho, né? E aí é importante, foi uma das coisas assim muito importantes que me trouxe para o processo de cura, né? Entender que eu precisava vivenciar o presente e me olhar o que estava acontecendo comigo naquele momento, né? É, quando a gente fala de processo energético, a gente sempre fala de um desequilíbrio, né? Na energia da gente. Então, todas as terapias que eu trabalho hoje, elas trabalham dessa Perfeitíssimo. forma. Então, a Tem uma barra de coisa que água, você falou aí, já que já me pinçou uma questão que aparece muito com as pessoas que que vão se tratar comigo, enfim, que é eu tenho tido dificuldade, as pessoas olham-se tão pouco, que elas não conseguem nem nominar o sentimento delas. Elas têm dificuldade de definir o que elas sentem, elas não conseguem verbalizar o que é a diferença de tristeza, de raiva, de mágoa. Que acho que é isso um pouco também que você está falando, conseguir se conhecer. A pessoa não sabe nem identificar o sentimento. Eu tenho sentido muito isso, Fê. você sabe que as pessoas elas delegam a felicidade para o outro, né? Então, assim, a tristeza para o outro. Nunca, assim, a gente entra num lugar de vitimismo que nunca é a nossa culpa. E isso é importante para a gente poder se trabalhar. Nossa, você Ah, tocou. minha professora de aromaterapia está aqui, gente. Ah, que linda! Que linda! Coisa linda! Que Então, honra! é um processo, não tem como. Não adianta o cliente chegar para a gente, achar que ele vai pagar aquela consulta e que a gente vai fazer mágica. Porque tem o papel do cliente. Existe a parte dele a ser feita, né? A gente instrui, a gente ajuda, A mas gente ajuda a educar essa pessoa. Tem sentido que a gente, como terapeuta, cada vez mais, né, nesses processos, e você tendo vivenciado aí o seu pela fibromialgia, o meu foi pelo divórcio difícil, por uma relação tóxica, a gente passa muito por esse se reconhecer, né? E a gente passa muito por ajudar as pessoas a educarem a olhar os seus sentimentos, a esse autoconhecimento, a identificar essas alegrias, enfim, o que ela sente, né? E tentar trazer. Aí tem essas sombras, tá por aí, né? A sombra do que a gente está falando, é aquilo que a gente não quer olhar, né, Fê? exatamente, que a gente precisa olhar para se curar. Se a gente não olha, a gente não consegue sair do lugar que a gente está. Aquele lugar aí de ser vítima, eu brigo muito com brigo, né? Às vezes eu brigo muito com as minhas clientes, porque assim, tem um lugar, já fizeram isso para mim, ai, não sei, eu já vou ficando nervosa. Eu falo assim: você permitiu com que fizessem isso para você. Você foi dando esta margem, né? Mas é um processo de educação. Às vezes a gente está tão dentro do problema, né, que não percebe, né?
E você percebeu que você estava que entendeu que esse era um caminho holístico. Como que foi isso? Foi um processo bem difícil me encontrar, mas a gente sente um chamado, né? Eu senti um chamado. Eu sabia que eu já não estava feliz no lugar onde eu estava, que eu precisava fazer alguma outra coisa, mas até chegar aonde eu cheguei foi todo um processo. E assim, eu tenho muito a agradecer porque eu tive muitas pessoas ao meu redor me ajudando, né? Então é assim, o universo vai trazendo pra gente as pessoas certas quando a gente se dispõe a mudar. Mas a gente precisa ter aquele olhar de cura, de querer se curar, porque a gente também acaba ficando muito na nossa zona de conforto. Mesmo que esteja ruim, a gente acaba ficando na nossa zona de conforto. Nossa, você tocou num ponto. A gente tem a tendência, né, Fê, a ficar naquilo que a gente conhece por medo do desconhecido, né? E aí pode estar Exatamente. uma. Eu brinco que pode estar uma merda. Mas como é quentinho, eu fico lá agarrada, né? Eu tenho um pote de ouro lá na frente, mas eu não tenho coragem de arremessar para isso, né? É muito da zona de conforto, medo de errar, Sim. medo de ser julgado, né? E é um processo, a gente começa e termina vários ciclos, né? E a gente tem que aceitar todos eles, a gente tem que aprender a caminhar em todos eles. São processos diferentes. Então, para eu chegar como terapeuta, eu fiz tantas outras coisas para poder me encontrar, e não tem aquele certo e errado para onde eu vou. A gente vai se conhecendo aos poucos, né? A gente vai se entendendo. E aí, quando a gente se permite, a gente se encontra. É assim, se aceitar do que realmente a gente gosta, né? De ter aquele olhar, principalmente trabalhar a culpa da gente, porque a gente se culpa demais pelos outros. Como a gente adora, né? É Eu assim tenho mesmo. culpa, né? Ai, meu Deus, eu tenho que ser perfeita. Eu vejo muita gente com medo de dar passos porque está esperando acontecer uma perfeição, né? Isso é um sabotador, né, Fê? Isso é uma energia super sabotadora, né? E eu tive pessoas incríveis. Eu tô vendo aqui o nominho subindo, que fizeram parte desse Ah, caminho que comigo, delícia. assim. Aí foram Ah, pode muitas falar aqui, trocas. pode Foi denominar muita aqui. ajuda. Ai, que delícia, que bom. É sempre assim, quando a gente, assim, e aliás, já vamos colocando, você que está buscando saída, tem saída. Porque eu brinco muito e falo, né, Fê, com as minhas consulentes, com todo mundo, eu falo assim, olha, não tem um estar pronto, dá o passo que o caminho abre, gente. E é assim mesmo, Ah, no isso momento é que muito você dá o verdade. passo, daí o caminho vem, né? Vem ajuda, vem gente para te falar, vem saída, vem, as coisas vêm, né? As pessoas chegam até você, as coisas realmente acontecem. E assim, as pessoas sempre vão estar dispostas a te ajudar. A gente tem sempre aquela coisa que as coisas não vão acontecer de uma maneira positiva. A gente tem aquela imaginação que as coisas vão vir de uma maneira negativa e não é. Tem gente Tem aqui que dar o falando que primeiro ama passo. você. A Paula Ah, Gregório. amiga, também te Que amo, minha coisa amiga. linda! Cris, um beijo, meu amor. Ah, gente, é tão bom. A Cris trabalhou comigo, acho que há uns 20 anos atrás. Nossa, que bacana! Que Os bacana! reencontros. Olha isso, gente. Vem falar que a gente está sozinho nesse universo, que a gente não forma uma colcha de retalho incrível, né? Esses processos são super importantes. Essa busca de aceitar quem você é, né? Porque às vezes a gente nem conhece quem a gente não sabe iluminar o que a gente sente, a gente não sabe quem a gente é. Eu passei, né? Aí a Fê me ajuda aí com meus processos de centramento, mas assim, essa relação tóxica pela qual eu passei, que foi muito difícil para mim, eu passei por questões de quando eu terminei o casamento, eu me perguntei, mas quem é você, bebê? Quem é essa mulher que sobrou? Quem é essa criatura, né? Eu já não me conhecia, não sabia quem eu era. Enfim, depois de 15 anos casada, eu não me identificava mais, eu me perdi, eu me desconstruí e precisava me reconstruir, saber quem eu era, o que eu queria. E a Fê está me ajudando aí nesse processo. Ainda, A né? nossa troca é fantástica, porque é aquele tal negócio, a gente cuida dos outros, mas a gente precisa ser cuidado também. Não é? E isso que você falou também, para mim, faz todo sentido e tem toda a clareza. É que, assim,
Às vezes as pessoas sentam no nosso consultório e elas querem respostas rápidas, soluções rápidas, como se os processos de autoconhecimento fossem um lugar que você fosse chegar e que terminasse. Então, desculpa, toda live aqui tem um quebrando paradigmas. Não, meu bem, Não é. não tem um lugar que você chega e fala, ai, já fiz 5 pessoas, tá bom. Não existe, meu bem. A gente é cebola. Tira uma camada, aí descobre uma manchinha ali, você vai, começa a cuidar dessa questão, aí você tira mais uma, tem uma mais profundinha, tem uma crença limitante lá embaixo, tem uma mágoa profunda lá, que vem lá, não sei, dos primórdios, né? Um pouco isso, né, Fê? E mesmo porque tem aqueles clientes, né, Ká, que eles vêm, tratam uma coisa, a gente dá um fim naquele ciclo e passa um tempinho, volta para trabalhar outra coisa. E é o processo de autoconhecimento do ser humano, né? Eu acredito que assim, a gente tem sempre alguma coisa para trabalhar, para trazer o equilíbrio, né? Mas a gente consegue. A gente consegue se a gente der aquele primeiro passo e se assim, tiver a disposição de curar aquilo, de olhar para aquilo. Porque não adianta falar que é um processo fácil, né? Que é um processo rápido, mas é um processo que vai valer a pena. Até porque mudar dói, né? Outro dia eu estava ouvindo aqui a da Monja Coin, né? Ela falando que tudo que é bom dói, né? É transformador, que o desconforto é sensacional, que o conflito é maravilhoso. E é isso que a gente está falando, né? Você vai resolver uma questão, né, na terapia, e principalmente na terapia holística, né? Diferente da terapia falada, convencional, né? Que precisa fazer para a consciência. Na holística, a gente lida em outros níveis, energético, vibracional, emocional. A gente lida em outras esferas, né? E, ao lidar com isso, a gente vai se libertando de algumas questões que nos prendem, a gente tem lá crenças que nem imagina, ou coisas que a gente fala, enfim, a gente vai detectando aí sentimentos, lacunas, sombras, áreas que a gente nunca olhou, coisas que a gente nunca teve coragem de olhar, né? De se enxergar, às vezes, olha, se enxergar egoísta, se enxergar, às vezes, frágil, né? Inseguro, às vezes tem aí um monte de coisa social que não permite, né, Fê? E a Entra gente não muito no quer olhar, né? automático, né, Ká? Eu acho que a gente entra muito no automático no dia a dia. E é aquele tal negócio, se você não para se olhar, você vai assim a vida inteira. Vai, né? Você vai nesse rumo e tá tudo bem. Mas a sua vida também não evolui, né? Nesse sentido, você não se vê crescer, né? Crescer dói, né? Crescer requer que você olhe as coisas como você tá. Como é que você melhora? Vendo aquilo que não tá tão legal, como é que você pode melhorar aquilo, né? Tentando entender aquilo que você não tá entendendo, né? Você tem que ter coragem, né? Não que é fácil, né? É o passo difícil que as pessoas precisam dar, né? E aí a gente traz um pouquinho dessa coragem para elas hoje, para elas entenderem que é possível, que é difícil, mas que é possível e que, assim, no caminhar deste processo, é uma coisa tão gostosa quando você para e aí você pensa tudo que você aprendeu sobre você, de você entender que você pode colocar limites, que você pode fazer os movimentos sem se machucar. Que é muito mais fácil, é muito mais medo do desconhecido do que qualquer coisa, né, Fê? É, o É desconhecido muito. tem esse lado. Então as pessoas às vezes acabam naquela zona de conforto para não fazer o movimento, porque a verdade é que dói dos dois lados. Só que um não te traz nada e o outro vai te trazer muito mais. Então, assim, precisa fazer o movimento. Opa, 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 você já pegou um negócio aqui, né? Então, assim, viver dói, gente. Viver, né, é fazer esse movimento, é crescer, é olhar outras coisas. É difícil, às vezes, é difícil, mas eu falo também que é como olhar para o céu e para as nuvens, né? Tem como você segurar a nuvem? Não, né? Você tá louca? Então é isso. Não tem como não segurar nosso crescimento. Às vezes a gente vai porque a gente quer, que é muito mais tranquilo nesses processos de autoconhecimento.
procurem, não espera entrar em crise no último grau, 10 anos né, de doença, de tristeza profunda, de mágoa, de ressentimento, de um monte de sentimento que te aprisiona, para daí procurar um terapeuta que o negócio já está desse tamanho, né? Começa a lidar com as suas questões diárias, né? Tem um monte de exercício, a gente vem aqui e fala de um monte de coisa que até não chega nem na terapia holística, a gente fala aqui de dicas no canal da FETEM, no meu canal também tem, a gente fala de muitas dicas, exercícios para prosperidade, para todos os níveis, né? Para curas, né? De autoconhecimento, que acho que é super importante, né, Fê? A gente fala muito da constância, né, Cá? O movimento não precisa ser muito grande, mas a gente precisa ter uma frequência naquilo que a gente vai fazer. Então, assim, é importante fazer um pouquinho todos os dias, um pouquinho todos os dias, não Vou desistir. anotar essa bem, porque essa aqui não estava no meu script, não. Já gostei, tapa na cara aqui, ó. Já aprendi essa. Constância, meu bem. Às vezes E eu a tô assim, gente, e assim, também é outra expectativa, né? Às vezes a gente quer crescer, fala assim, ai, meu crescimento vai ser assim, né? O negócio faz assim, a gente no outro dia tá triste, no outro dia a gente vai lá nas alturas, tá arrasando, tá se achando Gisele Bündchen, no outro dia tá e acho que achando não vai acontecer mais nada. o cocô do cavalo, a gente está lá embaixo, né? Então, assim, o processo não é, né? Assim, Não é ele linear, é não. igual a gente, né? Que é outra Mas é chatice também, de importante, achar que a porque gente isso sempre traz. tem que estar bem, né? Que também é uma mentira, né? Não existe isso, né? Só no Instagram. Mas então, quando a gente fala de processo de cura, que a gente fala das terapias energéticas, né, Cá? A gente fala de tantos tipos de terapia, porque cada um vai se encontrar em um tipo. A gente tem as terapias energéticas que trabalham fala também e outras que não trabalham fala, porque isso vai muito do perfil de quem a gente está atendendo, de como a pessoa se Acho que é sente à legal vontade. você contar um pouquinho aí das suas terapias. Eu falo depois também um pouquinho de Teta Healing, que acho que você tocou num ponto super. Não tem certo, errado, caminho, não. O que vai fazendo sentido para você, o que conecta com a sua energia, né? Exatamente. Num primeiro momento, quando a gente está conversando com o cliente, a gente vai entender o que ele está buscando, qual é a necessidade, qual é o limite dele naquele momento, né? Tem gente que chega aqui e não consegue falar, não consegue se expressar. Então, a gente vai entrar com uma terapia energética que trabalha de uma outra forma. A gente pode fazer uma barra de axis para trabalhar essas crenças limitantes. A gente pode trabalhar com reiki no primeiro momento, né? E aí a gente vai conhecendo o cliente e vai liberando também essa dificuldade da fala, porque é algum tipo de crença também, da pessoa não se sentir à vontade para falar, de falar de sentimento, como ela se sente, né? Então, assim, a gente pode, com o tempo, ir trabalhando outras questões e outros tipos de terapias, como uma aromaterapia, como trabalhar com os florais também, que é uma coisa tão fantástica. Mas dentro de todas essas terapias, a gente está trabalhando energia. A gente está tirando a pessoa daquela baixa energia e elevando. Só que a energia não é um processo linear também. O cliente chega e eu falo, a gente te tira de um lugar, a gente leva a sua energia, mas é um trabalho constante que você precisa continuar fazendo quando você vai embora. Olha, o Teta Healing também, né? Eu sou terapeuta Teta Healer. O Teta Healing eu falo que é uma energia, uma injeção de energia do Criador, né? Enfim, é uma energia espiritual, né? Você ganha uma injeção para dar aquele up. Mas se você cuidar da raiz das questões e continuar repetindo padrões exatamente igual, se você não, né, não tomar a medicação que você precisa tomar, que é essa autoavaliação, esse autocuidado, essa autorreflexão, você não muda, né? E você fazer tudo igual, você não vai ter resultado igual, é diferente, né? Você precisa Sim. mudar seu padrão. Então, assim, as técnicas do Teta Healing também vai nessa mesma linha, a gente conversa, tenta identificar quais as crenças principais, tenta ressignificar, a gente ressignifica essa crença, mas se a pessoa não estiver aberta a transformações, né, não vai adiantar. A gente melhora, ela resolve por um tempo, mas ela tem que estar a essa disposição, querer continuar crescendo, querer se transformar, querer ampliar a consciência dela, querer pôr luz, né, naquilo que precisa ser trazido.
E assim, e nada substitui uma terapia da outra. Uma coisa é a terapia falada, que é super importante, né? Tem lá a sua questão. Eu acho que a gente trabalha aí. Eu trabalho com algumas psicólogas, agora trabalho também com Fê, enfim, aquilo que assim, como eu sou só Teta Healer, né? Então eu trabalho muito focado com energia espiritual, né? E energética nesse sentido, é um recorte. A terapia da Fer já lida com outro campo que também é super importante, né? Mas ela lida com outro formato. Às vezes, dependendo do problema que a pessoa vem, às vezes um físico, como você teve aí, fibromialgia, foi bem importante, né, Fê? O que eu gosto de falar muito para os clientes, né, Carol? O que acontece? Quando a gente fala de energia, quando a gente está fazendo algum processo energético, a gente não adivinha. A gente acessa a energia daquela pessoa, né? Aquele campo energético dela, para entender o que está acontecendo. Então, quando a gente não está fazendo uma terapia falada, que a pessoa consegue trazer isso para a gente está acessando a energia. Então, não é uma adivinhação, alguma coisa de outro mundo, né? A gente usa isso principalmente na radiestesia. A gente está acessando as possibilidades dentro do que ela está vivendo naquele momento, daquele presente dela. E nada é para sempre. O que ela está sentindo naquele momento, daqui 1, 2 semanas, pode mudar também. Então, é um rio de possibilidades. É muita coisa que pode acontecer dentro da vida da pessoa. Ela só precisa estar disposta a mudar. Que, aliás, é outra coisa que eu acho super importante que você já colocou aqui. Essa disposição em mudar, né, em se entender, se transformar, passar por esse processo, ajuda tanto, né? Porque também, às vezes, a gente quer chegar lá, quer... claro que ninguém quer ficar gastando dinheiro, é óbvio, né? Mas, né, assim, é um investimento na sua saúde, né, física, emocional, mental, né, energética. É um investimento na sua saúde. Isso não tem preço, né? Você tem uma vida mais equilibrada, mais preparada, né? E também não tem esse milagre mesmo. As pessoas também acham que se vai tomar uma pílula e que os problemas, puf, tomou a pílula, tá tudo resolvido, que uma sessão vai resolver tudo. Não vai. Não vai. A gente vai acessar alguns campos mais nevrálgicos e a pessoa está preparada. Né? Não adianta eu querer que mandar ela para a Lua. Ela primeiro precisa aprender a, né, a poder, como é que fala? Flutuar. Ela precisa saber controlar a ansiedade dela flutuando. Né? Eu não posso mandar a pessoa para a Lua. Né? Então, assim, até por isso a gente tem níveis, né, para acessar com essa pessoa, né? A gente vai Sim. resolvendo, tem questões que são mais neurálgicas, tem questões que ela vai sentindo melhor, ela vai buscando outra coisa, às vezes uma terapia complementa a outra, né? Mas o processo terapêutico holístico ajuda muito, né? É muito transformador, é muito. Ele dá uma acelerada no processo da pessoa incrível, né? Para quem está É. aberto. E é aquele tal negócio, né, Cá? É um investimento mesmo. As pessoas, talvez elas não consigam ter essa consciência agora, mas eu falo assim, porque eu passei por isso. Se eu gostaria de me curar em 1 ano ou se eu gostaria de fazer um tratamento de 10 anos, né? É o processo que cada um passa. Eu tenho alguns clientes que começam a fazer o tratamento também e eles não estão prontos. E a gente também tem que respeitar, porque existe aquele impacto de se ver. É como se fosse a primeira vez que ele está olhando para aquelas sombras, e aí, num primeiro momento, é difícil. Então, a gente tem que deixar ele respirar um pouco, entender, para ele voltar para o processo e dar continuidade, para não ficar aquele que também veio para o processo, parou, veio para o processo, parou. E acontece. E acontece, porque são processos que eu falo que às vezes no Teta a transformação é bem grande e às vezes a pessoa vai enxergar coisas que ela não queria, né? Por isso que assim, é uma autoaceitação, né? Entender como você funciona, aceitar, né, os seus limites, né? O que você tá, né? Eu falo, isso vem muito das cartas, né? Eu falo que às vezes saber o que precisa ser resolvido não necessariamente significa que é fácil resolver, né? Às vezes você sabe exatamente o que precisa fazer. Eu falo daquele cara que, aquele alpinista que enroscou o braço na pedra, né? Que ele sabia que para ficar vivo ele tinha que amputar o braço. Ele sabia, não que fosse fácil. Agora, tomar a decisão de ir lá amputar para ficar vivo, né? É um pouco A isso. gente se depara com essas decisões durante o processo, não tem jeito.
Às vezes é um pouco mais difícil dar continuidade, mas esse é o nosso papel, de estar ali para auxiliar e ajudar a passar por esse processo. E assim, E e aí a a gente gente não só tá consegue sozinha, né? E tá com para alguém. complementar. E É, ter um terapeuta para ajudar a gente nesse caminho, gente, faz muita diferença. Porque uma coisa é você pedalar sozinho, né? Você tá lá que não é alpinista, tenho que eu cortar meu braço. Outra coisa é falar assim: olha, não, a gente vai fazer uma cirurgia para você, uma anestesia, a gente vai botar teu braço, mas quando você acordar, você vai estar bem, não vai sentir dor, né? Outra coisa eu é tenho você aqui, estar só aqui nessa live parado. passando aqui uns 5 terapeutas que já cuidaram de mim. Que coisa delícia! Que coisa delícia! Então essa troca é muito saudável também. Essa troca de experiência é uma delícia, não tem nada que pague. Não, não tem, não tem, não tem. Eu estou aprendendo, eu estou há pouco tempo nesse universo, né? Falei que eu fiz toda uma transição de carreira, mas eu estou assim, finalmente encontrei o meu propósito. Assim, agora eu entendo o que é propósito, eu não fazia ideia do que era propósito de vida, e assim, joguei fora, né, aquele negócio que estava escrito que com 53 anos eu não poderia mudar, né, o meu rumo profissional, rasguei o livro, joguei fora isso. Estou me entregando aqui e nunca fui tão feliz na minha vida. Sinto uma melhora pessoal incrível e ajudando outras pessoas aos seus processos, né? Isso é mágico. Isso que a Fê passou de poder curar uma doença com uma fibromialgia, gente. Vocês não estão entendendo. Não estão entendendo a profundidade disso. Quanto você gastava de remédio por mês no auge da doença? Eu gastava todo mês em torno de 300, R$ 400. E Fora o assim, desgaste pessoal, emocional, que você não devia querer sair de casa, nada disso, né? não, e físico também. Quando eu decidi me curar de outra forma, eu consegui deixar de tomar os remédios, demorou muito tempo. Porque eu estava tanto tempo, o meu corpo não conseguia ficar sem. Assim, eu tive que ficar no hospital um período para poder passar por esse processo, porque eu já Olha não conseguia isso, sozinha. olha isso. Não, assim, eu tô encantada com a tua história, Fê. Tô encantada. Eu nem sei que tempo a gente tá aqui. Ó, a gente deu a nossa meia hora, mas tá tão gostosa a conversa. Posso continuar mais um pouquinho com você? Claro! Tá Então, muito assim, foi um gostosa essa processo, conversa, gente. Não foi um posso largar essa processo mulher, perder essa difícil, chance aqui. mas é aquele tal negócio, quando a gente fala que entra a nossa força de vontade em querer fazer diferente. A gente tem sempre a opção de mudar pelo amor, quando a gente entende o processo, ou pela dor. Eu fui pela dor, né? Então, assim, mas, de qualquer forma, eu agradeço por tudo que eu passei que me fez tão forte para estar aqui hoje. Eu acredito que a gente sempre passa pelo que a gente precisa para a gente continuar a caminhada. Então, talvez se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás, eu não estaria forte o suficiente para continuar. E hoje eu me vejo num outro nível. Eu me entendo, eu me conheço, e eu sei que, assim, que eu estou na metade do caminho. É um processo que a gente não para nunca. Mas vamos nesse caminho. Eu acho que você tocou num ponto que para mim fez todo sentido. Quando eu dizia que eu vim de um ex-relacionamento tóxico, eu não estou sendo vítima, eu agradeço a esse relacionamento porque ele me trouxe até aqui. Se eu sou a terapeuta que eu amo, aqui sou um raio no divórcio energético, não passa por mim que vocês vão desvincular das criaturas, enfim. Né? Assim, o melhor sempre acontece. Então, sim, o outro sempre é um espelho, enfim, né? No meu caso, eu agradeço. E a gente vira essa chave quando a gente para de achar que o que aconteceu pra gente foi ruim. Não. Eu sempre falo, hoje mesmo uma moça me perguntou nas cartas, ela falou assim, ai, por quê? Por que isso me acontece? Por que isso me acontece? Eu falo assim, muda a pergunta. Para que isso te aconteceu? E é o Exatamente. propósito do Criador, enfim, de quem você acredita. Para que isso aconteceu? Não foi para te fazer sofrer, foi para te trazer para um outro patamar. E quando você deixa de ser a vítima para ser ator, né, da sua vida, né, ser realmente o ator principal, você deixa de ser vítima, né? Você começa a tomar a frente disso e transforma o seu caminho, né? É Mas possível. uma parte do processo de cura, e assim, eu tenho isso bem claro para mim hoje, é sair desse lado do vitimismo. Eu me vitimizei muitos anos.
Eu Também. jogava sempre para os outros as minhas escolhas. Eu culpava quando não estava do jeito que eu queria, mas em algum momento eu entendi que só ia estar do jeito que eu queria quando eu fizesse. Então, Fê, no começo foi muito difícil de eu ver isso, por exemplo. Eu tive traições no casamento, aí eu culpava, ele me traiu. Aí eu falei assim, ele me traiu? Ah, minha Opa, terapeuta aí. opa, ele me traiu ou fui eu quem me traí durante muito tempo? Fui traindo quem eu era, a pessoa que eu queria ser, as coisas que eu Permitiu, gostaria de né, ser. cara? Hã? Permitiu. A gente chega num ponto que às vezes a gente não tem força, a gente permite que Eu falei assim, façam. por que que a vida está me mostrando essas traições, né? Aí eu parei, eu olhei e falei assim, por que eu estou me traindo? Essa bruxona que eu sou, que eu adoro ser, né? Enfim, eu adoro minha cigana, adoro tudo isso. Eu amava, mas eu abandonei, então eu me traía, né? Quando eu entendi isso, eu não queria olhar para essa sombra, né? Falar assim, oi, né? Eu era responsável, A não era gente o entra outro que numa, era responsável. a gente entra numa parte do processo que a gente não quer achar que a culpa é nossa. É difícil admitir que a culpa é nossa, que a gente se permitiu durante tanto tempo que isso acontecesse com a gente. Então, Nossa, mas faz parte do processo. esse momento é crucial do processo, né, Fê? É, Nossa, é o pior e o melhor, né? Quando você bate o pé, que você fala assim, ai, Jesus, você deu com a canela, com a perna, assim, a canela na beira da mesa. Você fala assim, meu Deus, que a ficha cai, que você consegue entender que só tem um responsável, você, bebê. Ah, é chega a dar um difícil. frio, né? Mas é aquela virada de chave que você fala que é possível fazer diferente, que depende de você. Quando A você partir tem desse ponto, as consciência, coisas mudam, né? exatamente, quando você traz a consciência das coisas que estão acontecendo com você, na sua vida, ao seu redor, você entende que você pode fazer diferente. Quando você não sabe o que está acontecendo, você não tem consciência de nada, de que a culpa é sua ou não, você vai continuar no mesmo lugar. Então é uma virada de chave bem importante. Nossa, acho que a gente chegou no miolo da questão, né? Quando o desconforto chega no ápice, né? Quando a gente entra no máximo, por isso que é verdade. Quanto a dor é nossa amiga nesse sentido, né? Aquilo que está te incomodando, você fisicamente, eu fui emocionalmente, né? A gente passou por processos muito similares nesse sentido. Quando a dor foi tão grande, que eu me olhei, fiquei com dó da pessoa que eu era, fiquei com vergonha, que como uma mulher dessa, que tem essa capacidade toda, tá tão perdida, tá tão vítima de outra pessoa? Oi, como é que eu podia depositar tudo na mão do outro? A única responsabilidade era eu. E a mudar essa realidade tem que começar a partir da gente, né? De tomar, por exemplo, a decisão de se priorizar, a se cuidar e buscar um tratamento, buscar um auxílio com pessoas que têm a capacidade para isso, né? E o tratamento energético ele ajuda dessa forma. É uma coisa muito sutil, é bem aos poucos, mas ele vai te trazendo para uma energia melhor. Então, assim, tudo vai melhorar ao seu redor. Quando você está bem, as coisas ao seu redor vão ficar melhores também. E aí é onde você ganha gosto pelo processo, pelo que você está fazendo. Isso é muito importante. E assim, como a gente já falou, não é um processo linear, mas você se fortalece durante o processo. Então, por mais que em algum momento seja mais difícil, tudo que você já passou já te fortaleceu para estar naquele momento. Exatamente. Não tem como, né? Aquele, aí que você vai fazer, você fala assim, ai, agradeço tudo que eu passei, né? Por mais difícil, aquilo tudo me trouxe até aqui, né? É, hoje eu tenho essa consciência. Hoje eu olho o meu caminho e eu penso exatamente assim. Foi tão assim difícil em alguns momentos, mas eu nunca tive sozinha. Eu sou eternamente grata às pessoas que estiveram comigo. E, assim, eu jamais seria a pessoa que eu sou hoje. Jamais. Então, assim, as pessoas precisam entender o quão bom isso é, esse processo de autoconhecimento. E, assim, é um pouquinho todos os dias que vai fazer a diferença imensa na vida das pessoas. Se olhar, se entender, se aceitar do jeito que ela é. Do jeitinho que a gente é, né? Sem tirar nem pôr, né?
E faz parte do processo. Então, assim, às vezes é um pouco mais difícil, mas a gente sabe que não são coisas impossíveis de se fazer. Então, assim, persista, procure alguém, peça ajuda, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda. Tem vergonha de estar passando por aquela situação. E não é Nossa, vergonha. não, pelo amor de Deus, né? Assim, a pessoa tem vergonha de passar, assim, de ser julgado. Gente, quando a gente tira o poder dos outros, né? De nos julgar, de nos, né, a gente simplesmente fala assim, isso não vai mais me afetar, né? Eu até brincava aqui, quando eu comecei a fazer live, eu morria de medo de fazer a live. Aí eu comecei a fazer, já ganhei haters. Falei assim, acho que agora eu tô no caminho certo. Já tem hater. Então, hater já é um bom sinal, né? Significa que estou incomodando. Então, estamos indo para o lado certo, né? Então, assim, a gente precisa vencer esses medos. Agradeço a Fê, que eu sei que está aqui num processo lindo, maravilhoso, abençoada aqui de se expor, enfim. Tem gente que é mais, né? Tem o espírito mais leonino, como a pessoa aqui, né? Que adora, né? Mas então, é aquela parte que a gente estava falando do crescimento. A gente tem que experienciar. A gente não sabe como vai ser. Foi Né? difícil estar aqui hoje, mas é parte do processo, é importante para o meu crescimento. Pode Para o ser meu que eu também. faça novamente, pode ser que eu não faça, mas eu precisava entender qual era o processo, como era. Está sendo muito importante para mim. Olha lá, estamos arrasando nessa live. Estão arrasando. Fê, tem mais um monte de coisa para falar, mas enfim, vamos aí encerrando aqui com a galera. Super agradecida pela tua Ah, compartilhar de gratidão, história. cara. Mas assim, que assim, eu conheci algumas pessoas que tiveram fibromialgia, elas não fazem, assim, as pessoas que nunca conviveram com alguém que passou por isso, não fazem ideia do que é você ter dores, né? 24 horas, de forma geral, não Exatamente. saber nem identificar onde é, né, Fê? Acho que E foi assim, uma doença muito difícil, porque, assim, como era um diagnóstico clínico, não existia nenhum exame específico. Então, eu vi, porque eu participei de vários grupos, o quanto as pessoas sofriam, porque, primeiro, ninguém acreditava, né? olha Então, isso. assim, e você sentir dor todos os dias te traz para um processo de depressão, de tristeza, uma angústia, né? De você se comparar com as outras pessoas, porque as outras pessoas estão fazendo coisas que você gostaria de fazer. Aham. Ó, tem aqui gente Mas, falando aqui agradecendo. A Ângela falando, é muito, muito difícil. Eu sou muito grata a vocês duas. Bênçãos, anjos ah, que que chegaram na linda! minha vida. A sua linda, né? Ai, gente, tá muito delícia isso aqui. É muito crescimento, gente. É muito crescimento. Mas a gente está aqui para desmistificar essa coisa de que não é possível. A gente passou aqui, eu, por um processo pessoal, né, para até identificar um casamento falido, tóxico, do qual eu era a única responsável por mudar aquela situação. A Fê, passando aí por uma doença que nem tinha como diagnosticar, com dificuldade de diagnóstico, para que as pessoas, né, pudessem entender, e ela conseguiu olhar, afinal de contas, como é que trata desse troço, né? Enfim, tanto físicas quanto emocionais, é possível encontrar cura, é possível encontrar caminhos, né, Fê? Sim, sim, é possível e sempre peçam ajuda. Vocês não precisam passar pelo processo sozinhos. Isso é Não, muito né? importante. Você não estará só, né? Conte com a gente. Enfim, Fê, falar aqui o nome do seu canal, eu quero reforçar aqui, contato com você, enfim, onde você está atendendo. Nanda Lira Terapeuta, meu Insta. Tá? Tenho parceria com a Carla, atendo no espaço da Carlinha, atendo no espaço da Ana, no The Square. Por favor, se vocês precisarem, me chamem. Então você está perto de Cotia, perto de Osasco, você está também no centro, é isso? Atendo também no centro, perto da Faculdade Mackenzie. E também atende online. Ah, não, o seu não pode ser online. Atendo algumas, Algumas coisas podem ser online. Tá sim, bom. algumas técnicas podem ser online, Ah, então mas tá atendo bom. presencial também. Tem aqui alguém falando linda, Lira Minha Rosiana. mãe,
linda, abençoada. Essas mães lindas Beijo, da mãe. gente. Ai, Ana, obrigada, Ah, meu amor. A Ana tá aqui, vocês são umas lindas. Ai, é obrigada, muito amor essa Ana, live continua hoje. linda. Ai, Gratidão, gente, eu cara, tô me gratidão por cortando essa tudo. live hoje. Tá muito gostosa essa energia, mas assim, gente, muito obrigada. Gratidão por essa egrégora de luz, de juntar gente que ajudou a cuidar da gente que a gente cuida, que a gente é cuidada. Enfim, a gente é uma colcha de retalho linda, toda trançada, toda maravilhosa, né? De gente que traz gente pra gente, que a gente leva a gente pra gente. Não tem concorrência aqui, aqui tem conexão, Exatamente. completude. É uma bênção ter te encontrado. Aqui a Aninha também, que está presente aqui, é uma bênção. Eu já vi você falando de um monte de terapeuta aqui. Enfim, É, a estou muito Paulinha tá feliz. aqui, o Henrique tá aqui, Ah, que coisa amores da minha linda! vida. Muito lindo isso, gente. A Fernanda arrasou. Arrasou Bangu, gente. Arrasou essa mulher, tem que trazer de novo. E tenho que agradecer a minha terapeuta Teta Healer, né? Ai, eu também Pra eu estar aqui adoro. hoje. Vai cuidar dessa mulher, não é nem trabalho, gente. Quando a pessoa está assim preparada, ai, é uma alegria, a gente empurra na ladeira e a bicha vai, né? É assim mesmo, né? Aqui é tratamento de choque. Fazer Ah, tratamento com terapeuta ariana, gente, é um processo maluco, né? É um processo maluco. Mas estamos aí, gente. Um super abraço. Ai, vamos fazer um fechamento com uma vibração aqui do Teta, pode ser, gente? vamos, vamos. Então vamos fazer uma vibração aqui do Teta Healing, que é bem gostosinha. Vamos agora, todo mundo, respira fundo, pensar no aqui e agora. Concentração na ponta do nariz, prende o períneo, segura, conta 1, 2, 3, solta. Solta tudo que não faz mais sentido, que não tem mais necessidade. Inspira mais uma vez profundamente. Segura. Segura esse prana dentro de você, tudo que é novo, mágico, maravilhoso, e solta tudo que te aprisiona, te limita, te destrói, te dói. Solta. Inspira mais uma vez profundamente. Solta. Agora eu vou pedir que todo mundo imagine uma bola em cima da sua cabeça, na altura do seu coronário. Entra nessa bola. Essa bola vai subir, vai começar a subir as camadas do céu. Vai começar a subir, vai atravessar as várias camadas do céu, as camadas mais livres, as camadas mais densas, as camadas coloridas do céu, a camada escura, vai passar por uma camada gelatinosa e vai continuar subindo, 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 subindo. Vá se imaginando nessa bola subindo, ela continua subindo, subindo, subindo. Ela vai subindo, subindo e ela chega. Ela chega num portal. Nesse portal tem uma grande janela à sua frente. Você mergulha nessa janela e se mistura, é a energia do Criador de tudo que há. O nome que você quiser dar, natureza, Deus, Pai, Criador, Mãe, Pai, a energia que te conecta com esse divino. Você se permite, nesse momento, você é o próprio divino, você é parte como todo. Se permita diluir nessa energia toda, se renovar, se refazer, se reabastecer nessa energia incrível. E assim, com essa energia maravilhosa, volta para essa bola, e essa bola vai voltar de novo, vem voltando para a terra, vem voltando, passando por todas as camadas do céu, vem voltando, até chegar no topo da sua cabeça, volta você para o corpo e vai sair novamente. Sinta a sua energia saindo pela ponta dos seus pés, em direção ao centro da terra, ao ventre da deusa, ao ventre da mãe terra. Vá descendo em direção a esse centro da Terra. Vá descendo as camadas de terra, vá descendo, 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 e chega nesse centro.
onde a mãe natureza te recebe. Você pode se deitar em posição fetal. A mãe terra vai te nutrindo, tudo aquilo que você mais necessita, neste momento, da forma que você mais necessita. A mãe terra vai te abençoando com a energia dos cristais, dos minerais. Assim, refeito, você vem voltando. Voltando pela energia dos teus pés, começa a subir pelas tuas pernas, aí sente essa energia chegando no seu chakra básico, desbloqueando, harmonizando completamente, vai subindo pela tua coluna, harmonizando, limpando, desbloqueando todos os teus chakras, passando pelo teu plexo solar, pelo cardíaco, pelo teu laríngeo, pelo teu terceiro olho, até sair do teu chakra coronário. E assim envoltos nessa energia do pai, da mãe, sintam-se todos amparados, podem abrir os olhos, está feito, gratidão. Todo mundo faz um exercício como se estivesse fechando um zíper do chakra básico até a cabeça, para se fechar nessa energia do Criador de tudo que há. Eu só tenho uma palavra: gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Obrigada, Fê. Foi maravilhoso. Oh, tá, gratidão. Sua linda! Muito. Sua linda! Um beijo, gente! Agora ela vai eu me enroscar de novo aqui com essa tecnologia. Um beijo, gente! Beijo.